Maitei Mitangueira. Sejam bem-vindos, futuros falantes de Guarani, futuros alunos, certo? Ah, este curso aqui é um curso gratuito de Guarani, sem fins lucrativos, ok? Eu vou estar dando aula, tá? O Gael, ok? Meu apelido. Ah, certo? Espero que vocês estejam bem e que venham acompanhar este mini curso de Guarani, certo? Até para valorizarmos a cultura Guarani aqui no Brasil, ok? Se você quiser também usar para cumprimentar, falar um bom dia, falar puama, quiser falar maitei, que é o nosso oi, olá, também pode ser, tá bom? Vamos lá? Este curso aqui, né, é para homeschooling, tá? Mas pode ser usado por outras pessoas, tá bom? É um idioma extra para quem quiser complementar, até porque no Brasil existem lugares que tem língua oficial Guarani, tá? Junto do português. Por exemplo, a cidade de Takuru, que é uma cidade aqui próxima, a Takuru utiliza a língua Guarani junto do português para as crianças, ok? E Takuru é uma cidade do Mato Grosso do Sul que faz divisa com o Paraguai, o que é ótimo, porque dá para comprar produtos paraguaios com mais facilidade e vice-versa. E, além de tudo isso, pode praticar o Guarani à vontade lá. E no Paraguai, que é um país que fala o Guarani, tá? A intenção aqui não é fazer as pessoas serem falantes nativos de Guarani, mas conseguirem comunicar, aprender, usarem como um idioma extra, tá? Caso queiram ir ou para a Bolívia ou para o Paraguai, ou apenas queiram conhecer mesmo a cultura Guarani, tá? Que é fortemente presente no Paraguai, ok? A sigla, segundo a ISO 639-1, é GR, tá, da língua Guarani. O L é para indicar língua, tá? Nós estamos usando o L aqui a mais para indicar idioma, língua, tá bom? Ou letras. Ok? No começo vou falar poucas palavras em Guarani, até para acostumar. Se eu chegar falando tudo em Guarani, vocês não vão entender. Então, vou falar o básico do básico mesmo, o mínimo possível. As aulas serão em português. Nas aulas de vocabulário, aí eu falo em Guarani, tá bom? Joerreguaçã. Joerreguaçã é a tradução para aula, tá bom? Nossa primeira aula. Joarreguaçã Peteim. Nossa primeira aula, tá bom? É a aula de Guarani, ok? Ah, o Guarani tem algumas semelhanças com o inglês, ok? Para perguntas, nós usamos, por exemplo, no inglês, o do, o did para fazer perguntas, até mesmo o will para indicar o futuro, uma pergunta, certo? O Guarani também usa essas partículas, certo? Ele usa a partícula chamada pá e usa uma palavra, que também é uma partícula chamada picô, tá? Picô significa verdade. Seria semelhante ao que nós falamos aqui no português, por exemplo, o né, sabe? O né. Você fala uma frase, é isso mesmo, né? O picô seria algo assim. Ou então, verdade? Seriam essas palavras, assim, essas expressões, tá? Que também é usado para perguntas, ok? Embae página filologia. Embae página filologia é traduzido como o que é filologia, tá? Em Guarani, muitas palavras não têm tradução, tá bom? Então, muitas delas são empréstimos lexicais. O que é um empréstimo lexical? Você pega uma palavra de outro idioma. Então, por exemplo, esta palavra filologia, por exemplo, é um empréstimo lexical. Foi pegado de outro idioma e colocado aqui, tá bom? Eles podem usar desta forma, tá? Até porque no Guarani não existe a letra F, tá? Então, o PH pode simbolizar o F, ok? Ou simplesmente pode escrever também com F, só que aí a escrita ficaria diferente, tá bom? Mas o F lá é usado apenas para o espanhol. No caso do Paraguai, é usado para nomes, tá? Mas não existe F em Guarani, não existe essa letra, tá? Ok? Aí aqui nós temos uma estrutura. Vocês vão ver que na estrutura da língua Guarani tem algumas semelhanças com o espanhol, tá? Uma interrogação de ponta-cabeça, certo? Tem um apóstrofo aqui, tá? Que é chamado de pulso, eles chamam de pulso, tá?
E aqui, como eu falei, aquela partícula para fazer pergunta. Isso aqui é para pergunta. Ó. Este pá aqui é para fazer pergunta, ok? Aqui seria assim, o que é filologia? Tá? Embae parriná, o que é? Embae parriná, o que é? Tá bom? Esse apóstrofo aqui é para nós darmos um espaço de uma letra a outra. Embae parriná. Uma observação em Guarani, a separação de sílabas é mais fácil, tá? Diria eu, até mesmo que o próprio português, porque muitas palavras em Guarani já vêm separado, tá? Por esse apóstrofo. Isso aqui já está separando sílabas. Aqui mesmo tem 3 sílabas, já está separando, tá? Então é muito mais fácil você identificar qual é a sílaba tônica, quantas sílabas tem, porque nessa língua guarani, que é uma língua indígena, tá? Sul-americana aqui, que pertence ao tronco tupi-guarani, é mais fácil de identificar por causa disso, tá? Uma observação também, algumas vertentes do Guarani não utilizam essa interrogação invertida, tá bom? Na sua maioria, não usa essa interrogação invertida, tá? Que isso aqui é muito comum no espanhol, tá? É do espanhol isso aqui. No Paraguai, muitos da população utilizam, tá? Mas, assim, alguns gramáticos, alguns tradutores, escritores, não usam, tá? Uma minoria usa. Eu uso, no caso aqui, apenas para não me confundir com o tupi, porque existem 2 línguas, tá? O tupi, também chamado de tupinambá, é diferente do guarani. Isso que estamos estudando é guarani, não é tupi isso aqui. O tupi, a estrutura aqui é diferente, as palavras são diferentes, a pronúncia muda, tá? A escrita muda, o povo também é diferente. São grupos indígenas diferentes, tá? Guarani é também chamado de povo guerreiro. A tradução do Guarani também é Avanheen, que significa a língua de homem, língua de humano, tá? Ou língua dos guerreiros, tá? Os Guaranis são um povo guerreiro, tá? E a cultura Guarani é predominantemente no Paraguai. Tem no Brasil? Tem. Mas no Paraguai é predominante. O povo paraguaio, basicamente, poderia falar que é o povo Guarani misturado com os povos que vieram das colonizações, basicamente, tá? Então não tem muito segredo, tá? Como eu falei, isso aqui eu uso mais para não me confundir com o tupi, tá bom? E para vocês também não se confundirem, tá? Mas você pode escrever sem esse interrogação aqui que está correto, tá? Vamos lá. Recomendo a vocês, antes da gente continuar aqui, usarem um dicionário de Guarani com português, que existe, tá? Eu tenho um aqui, só que o problema é que esses dicionários de Guarani, muitos deles são desatualizados, tá? Não, o meu mesmo, eu uso esse aqui, que é o Luiz Caldas Tibiriçá. Eu não vou mostrar porque eu estou sem o dicionário no momento. Na próxima aula eu vou mostrar os dicionários. Mas, por exemplo, esse meu mesmo, que ele é português-guarani, né? Guarani-português, ele foi feito em 1900... Deixa eu ver aqui. Eu anotei em algum lugar o meu dicionário. O ideal seria eu pegar o dicionário para falar, né? Mas eu não tô com o dicionário aqui. Então. Tá. O dicionário Luiz Caldas Tibiriçá, ele foi feito em 1989. Então tem muitos dicionários desatualizados, tá? Esse dicionário é útil? Sim, ele usa o Guarani que é falado aqui no Brasil, tá? Mas no caso deste curso aqui, eu vou usar o Guarani paraguaio, que é o idioma do Paraguai, também junto do espanhol, tá? Inclusive, ele é tão forte a presença lá no Paraguai que vou ter que dar uma aula de história só para explicar o que aconteceu com o Guarani lá, tá? Bom, este curso aqui é gratuito, é sem fins lucrativos, tá bom? Peço perdão se eu errar alguma coisa. De vez em quando eu fico meio rouco de falar bastante. São várias aulas que eu faço. Que mais? E peguem um dicionário de Guarani, tá? Português, tá? Abrem ele, pega as primeiras palavras, a primeira página e tentem escrever as palavras, tá? Colhem nas paredes, geladeira, no computador, onde quiser, no post-it. Tentem pronunciar as palavras. O Guarani não tem segredo. Você lê o que está escrito. O que está escrito aqui, você lê. Tá? O que está escrito aqui, você lê. Tá? Não tem segredo. E tente separar as sílabas. Tente ver o que significa as palavras, tá? Em Guarani, como eu falei, é muito fácil você perceber a separação da sílaba, tá? E o Guarani tem muitas palavras de origem espanhola. Por exemplo, essa aqui, ó. O estúdio.
tem uma influência muito forte do espanhol. Existe uma tradução para estudo? Sim, tá? Eu estou colocando essa aqui propositalmente para mostrar que tem palavras em Guarani que usam termos espanhóis. Então, esse aqui é um termo espanhol. Por exemplo, filologia também é um empréstimo lexical. Tá? Então, eles acabam misturando as línguas, tá bom? Até porque o Guarani não tem tradução para tudo, né? Nem todas as palavras, tá bom? Uma palavra ou outra acaba sendo espanhol. Vamos lá. Filologia, tá? Filologia é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas, certo? Filologia estuda também literatura, linguística, que é uma das áreas, né? Paleografia, que nós vamos ver adiante. Estuda textos antigos, medievais, manuscritos, ok? Aqueles textos mesmo de arqueólogo, tá? Que é bem antigo mesmo, certo? Também a história do idioma, a evolução. A gente só vai ver um básico aqui, tá? Filologia a gente estuda mais em faculdades, universidades, tá? E dificilmente você vai encontrar um curso de Guarani. Eu vou dar um curso completo de Guarani, desde o básico até o mais avançado aqui, tá? No Brasil dificilmente vai ter algum lugar que ensine o Guarani. A USP, se eu não me engano, a Universidade do Estado de São Paulo ensina o Guarani. Deve ter mais algum lugar que ensina, mas eu só conheço a USP que ensina. Mas é um curso também, ao meu ver, eu diria que é um curso mais básico, porque aqui nós vamos estudar síntese e morfologia do Guarani, separação de sílaba, vamos treinar tudo, tá? Toda a gramática, ok? Agora eu vou dar um desafio para vocês. Vamos tentar pronunciar isso aqui, ó. Essa frase aqui. Uma dica, tá? O Guarani, ele é muito semelhante, a sua escrita é muito semelhante à sua fala. Então, o que está escrito aqui é o que vocês vão falar. O que está escrito aqui é o que vocês vão falar. Vocês vão pronunciar do mesmo jeito que está aqui. Com exceção, tá? Desse Y, tá? Que é um som de U alemão. Aquele som do U alemão, que é um som de esse som mais fechado, tá? Você pode tentar pronunciar o som dele colocando a língua no céu da boca e falando esse som, ou então pode tentar fazendo um bico, fechando a boca e falando tá? Tirando esse som aqui, o resto é do jeito que está escrito aqui, tá? E esse N com tio em cima seria o nosso NH, tá? O nosso nhe, tá? Tirando isso, não tem segredo, tá? O Guarani é considerado uma língua difícil, tá? Entre as línguas indígenas. Ela possui alguns sons que só existem nela, por exemplo, esse som aqui de gutural, né? Nasal, que é um Y com tio em cima, é um som único dela, exclusivo. E além disso, além de ter muitos sons nasais, a escrita dela é muito próxima à pronúncia, tá? Em partes é bom, em partes é horrível porque não segue a teoria da otimilidade, tá? Existe no Guarani, existe, mas é mínima, tá? A teoria da otimilidade, o que que é isso? Dificilmente nós vemos, é mais faculdade, tá? Dificilmente você encontra. Às vezes nem todas as faculdades você encontra essa teoria, tá? Só pesquisando mesmo em documentos, monografias, livros, vocês vão encontrar. A teoria da otimilidade é uma teoria aqui de linguística que determina o que seria mais correto, mais estético, vamos falar assim. Então, por exemplo, seria melhor, por exemplo, essa palavra aqui, filologia, ser escrita com F ou com PH? Seria melhor ela ser escrita, né, essa aqui com C ou com K, entendeu? Seria isso, tá? Ela tenta ver se faz sentido colocar mais letras, menos letras, tá bom? É isso que faz. Ela tenta melhorar, deixar esteticamente mais agradável o idioma. O Guarani é uma língua que não tinha alfabeto, tá? Ela é uma língua somente oral, tá? Ela ganhou esse alfabeto por causa dos espanhóis, tá? Não por causa dos portugueses, por causa dos espanhóis. Tanto que o Guarani que nós vamos usar aqui é um Guarani que se assemelha muito ao espanhol, tá? No Brasil criou uma versão também de Guarani baseada no português que muda alguns detalhes. Por exemplo, no lugar do K tem um C, mas são coisas assim, né? Que a gente vai ver aqui mais adiante. Vamos tentar pronunciar essa frase? Veja, é bem simples, é do jeito que está escrito, ó. Filologia, o estúdio tembiquaati petenye en rehegua, teranye en ogalgua, aravo ive quatiarandu peavanye en gua. Tá? O que está escrito aqui embaixo
é basicamente o que está escrito aqui em cima, tá? E como eu falei, como o Guarani não tem todas as palavras traduzidas, então às vezes muda alguma coisa. Por exemplo, essa palavra aqui, baseado, não tem aqui em Guarani, por exemplo. Nem mesmo no dicionário eu encontrei. Então, por exemplo, eu que falo Guarani, no lugar de baseado você pode traduzir usando uma outra palavra, que no caso é essa, aravoive. Aravoive. Essa palavra significa conforme os documentos escritos nessas línguas. Então, aqui embaixo, a diferença daqui de cima está escrito isso. Em vez de estar escrito baseado em documentos, está escrito conforme os documentos. Basicamente é isso, tá? Que dão o mesmo significado aqui, tá? Baseado em documentos, conforme os documentos, tá? Que é o mais próximo, é a tradução mais próxima possível. Porque ainda não existe tradução para baseado, por exemplo. Ok? Vamos tentar de novo, ó. Filologia, certo? O estudio. Essa é uma palavra bem espanholada, que recebeu a influência do espanhol, tá? Existe em Guarani uma outra forma de falar, tá? Coloquei essa aqui para chamar atenção, até para vocês se acostumarem. Aí aqui a partir daqui, do Tembiquatu, é Guarani puro. Esses primeiros aqui são emprestados de outras línguas. Esse aqui é Guarani puro. Então, Tembiquatu, Tembiquatu, Petein, Nheen, Reregua, Teran, Nheen, Ogaúgua. Olha o som aqui que eu falei. Esse som. Ogaúgua. Aravoive. Coatia Arandu. P. Avanheen. Gua. Tá? O pessoal do Paraguai acaba misturando espanhol com guarani, tá? Aqui. Isso não só no Paraguai, na Bolívia também, mas o Paraguai é mais forte. Aqui, vou tentar usar o mais neutro possível, usar mais o Guarani na sua forma original, tá? Exceto as palavras que não têm tradução. Vamos continuar então. Vocês podem ver que vocês não precisam ser experts, não precisam ser detetives para entender filologia, muito menos o Guarani, tá? O Guarani que vamos usar aqui é o Guarani paraguaio, tá? Eu vou também usar o Guarani falado no Brasil e um pouco da Bolívia para mostrar as diferenças, mas o que eu vou usar é o paraguaio, já que predomina o paraguaio, tá bom? O Guarani, vocês vão ver que ele é um pouco difícil de pronunciar no começo, depois começa a ficar mais tranquilo quando a gente começa a entender ele, tá? O Guarani basicamente é a língua dos radicais, que nós vamos estudar futuramente. É a língua dos morfemas, tá? Que são partículas, ou seja, é mais ou menos assim. Em português, cada palavra tem um significado. Tá? Algumas até vieram de origens de fora. Tá? O Guarani é basicamente assim. Você pega a letra A, certo? E a junta com a sílaba ba, por exemplo. E aí você vê quantas palavras você forma. Com gui, ge, de, aí você muda, vogal, certo? Então isso torna ela meio difícil por causa disso. Muitas palavras parecidas, às vezes com pronúncia parecida, que confundem a cabeça, tá? Mas é isso aqui em relação ao Guarani. Em Baipahina Guarani Itaipu, aqui está escrito o que é Guarani Taipu. Tá? Em português não existe tradução para esta palavra aqui, Guarani Taipu. Dessa vez quem não tem tradução é o português, tá? Nem o espanhol. Não existe tradução para isso aqui, ó. Guarani Taipu. Não existe. Mas isso aqui seria, vamos falar assim, a fonia, Taipu é fonia, a fonia da língua guarani. Tá? Como nós temos no português que é a lusofonia, no espanhol que é a hispanofonia, no inglês a anglofonia, tá? Aqui seria basicamente isso. Então, taipofonia, Guarani, a fonia do Guarani, ou seja, toda a comunidade, todos os países e regiões que falam a língua Guarani como língua oficial, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Neste estudo que nós estamos fazendo aqui, neste mini curso de Guarani, nós vamos estudar um pouco de história, um pouco de geografia, também junto com os idiomas, tá? Sem segredos, direto ao ponto aqui. Eu coloquei dois mapas, até porque o de fundo aqui tá meio embaçado, não dá para ver direito.
Isso aqui é o mapa da fonia da língua Guarani, tá? Fonia Guarani, ok? Todos esses países aqui que estão em verde aqui é que tem o Guarani. Não significa que todos que estão nele falam Guarani. Não, é onde está. A principal língua do Brasil indígena é a língua tupinambá, tupi, que é diferente do Guarani. A escrita é diferente, as formas são diferentes, o vocabulário é diferente, a pronúncia é diferente, né? O Guarani é uma língua muito nasal, tem muito som do nariz, nhe, 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 esse som de nhe, 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 en. Já o tupi tem mais sons abertos, orais, tá? Então são línguas e tribos diferentes, ok? Quem estuda antropologia consegue saber que são grupos diferentes e são línguas diferentes. São da mesma família, são primos, basicamente. Guarani e Tupi são primos, mas são diferentes, tá? As pessoas acabam confundindo falando língua tupi-guarani. Não existe língua tupi-guarani. Existe língua guarani e língua tupi. Língua tupi-guarani não existe. Vamos lá. Os países que falam o guarani como língua oficial. Paraguai é o principal. Como eu falei, é como se os guaranis migrassem tudo para o Paraguai, basicamente, e se misturassem com os espanhóis que vieram colonizar e alguns portugueses. Basicamente é isso. E deu origem ao Paraguai aqui. O Paraguai é predominantemente guarani, está enraizado na cultura. Diferente do Brasil, que é uma mistureba de tudo, o Paraguai é enraizado, o Guarani é fortíssimo ali, tá? Inclusive, o Guarani é tão forte ali que teve uma época que estava tendo perseguições no Paraguai. Isso é história, tá? Do Paraguai. E por causa disso foi proibido o Guarani. As pessoas que falavam Guarani, inclusive eu tive uma professora que ela foi proibida também de falar o Guarani. Aí depois de um tempo, recentemente, começaram a liberar o Guarani, que a população começou a pedir, né, para usar o Guarani, teve movimentos, né, sociais, teve influência de pessoas, certo? E aí o Guarani ficou como língua oficial, mas foi a população que pediu a língua Guarani. A população pediu, era proibida, a população pediu para ter a língua Guarani, certo? Então, ali o Guarani é realmente a língua oficial e está enraizado na cultura. Se você for no Paraguai, você vai ver muitos traços da cultura indígena Guarani ali. Você não vai ver semelhança com Espanha, não, ao contrário. Se você for no Paraguai, você vai ver semelhanças com a cultura Guarani, né? Até mesmo algumas arquiteturas, pinturas têm desenhos indígenas, tá? Ah, em relação a Bolívia também fala Guarani, tá? Mas é uma parte dela, não é a Bolívia inteira, mas é a língua oficial da Bolívia também. A Bolívia adotou várias línguas indígenas e é um país indígena também, diferente do Brasil, que é uma mistureba. Então, a Bolívia também usa muito o Guarani, tá? Mas predomina o espanhol lá e as línguas como Quechua e Aymara, tá? E nessas regiões aqui, tipo, por exemplo, o Brasil aqui é falado em tribos indígenas, basicamente, tá? Principalmente a região mais sul aqui, sudeste, predomina mais o Guarani, né? Tanto que aqui, na região, se eu não me engano, acho que é São Bernardo, São Paulo, vai encontrar tribos guaranis, por exemplo. Ah, acho que depois da Balsa, se eu não me engano, a segunda Balsa, se eu não me engano. O Uruguai e a Argentina tem lugares também que tem o Guarani, tem um pouco na Venezuela, tem um pouco aqui no Equador, não é? É, Equador, certo? Mas predomina essa região que está mais escura aqui, ok? Na Argentina é na região de Corrientes, é a língua oficial. No Brasil é Itacuru, que fica aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Que é uma cidade bem próxima aqui. E tem o mapa da Espanha também. Você pode estar perguntando, mas professor Gael, então, aí tem a Espanha aqui. A Espanha está neste grupo aqui porque a Espanha tem escolas que ensinam o Guarani. Não é que a Espanha fala Guarani, não, ela fala espanhol e as línguas delas. Algumas escolas da Espanha estudam voluntariamente o Guarani. Então, existe lugar que tem curso de Guarani que é da Espanha. Inclusive, eu mesmo já achei um que eu acho que faliu a escola, que é chamada de alguma coisa com nauto, linguística, uma coisa assim. Então tem, tá? Tem curso de Guarani sim, na Espanha, que aí no caso é espanhol Guarani, tá? Aqui no caso vai ser português Guarani, certo? O Guarani é uma língua da América do Sul, pertencente a esse grupo Tupi-Guarani, tá? Não possui alfabeto próprio,
É uma língua indígena, mas é uma língua indígena que recebeu muita influência do português, tá? E do espanhol. Então, vai ter muitas palavras em Guarani que tem a escrita, a fala e a pronúncia igual a do espanhol, e vai ter algumas que vai lembrar um pouco o português. Porém, vai prevalecer o espanhol, tá? O espanhol, inclusive, foi os padres espanhóis, tá? Os jesuítas espanhóis que criaram o alfabeto para o Guarani, que organizaram a ortografia, as suas regras gramaticais foram eles, tá? Ok. Bom, basicamente é isso. Aqui tem um vídeo mostrando um pouco a cultura guarani. Neste vídeo aqui é um vídeo mostrando os índios, realmente a cultura no seu dia a dia, tá? Devido a apenas uma cena só do vídeo, tá? Não vou poder colocar. Eu não, no caso, né? Quem faz aqui o canal vai ter que colocar livre, mas não para crianças, tá? Aí vai de você que está fazendo homeschooling, a autorização dos seus pais para ver o vídeo. É porque, como são índios, os índios nem todos usam roupa, tá? Então é só fazendo essa observação que esse vídeo aqui provavelmente não vai entrar para crianças, tá? Por mais que possa ser visto para crianças, porque não tem nudez, não tem nada no vídeo, tá? Mas tem alguns índios que não tem roupa, tá? Então por causa disso não pode ser colocado como para crianças, tá? A menos que peça autorização para os seus pais, tá bom? E se os seus pais deixarem ver também, tá bom? Vocês que praticam homeschooling aí. Mas o vídeo não tem nudez, só tá mostrando realmente o dia a dia deles, tá? É uma cultura milenar que vem passando de pai para filho, né, das novas gerações. E o futuro para continuar seguindo a tradição cultural guarani, dança, cântico, tudo que envolve a parte cultural tradicional guarani. Hoje os cânticos são repassados através de música. Nós cantamos porque trazemos transmissão de alegria, felicidade e harmonia. Então, é esse dom que a gente repassa. A história dessa aldeia foi criada a aldeia em década de 40, 1940, por causa da colonização, né? Hoje, atualmente, nós temos 8.500 hectares. Né? Nós temos hoje 120 famílias aqui morando. Aqui é mais importante que essa aldeia, porque tem um monte para fazer artesanato. Cesta, sarabatana, flecha, pau de chuva, chocalho. Meu trabalho é esse aí, o trabalho do homem. A riqueza material pro índio é viver na mata, na natureza, viver com a mata e viver nela através dos recursos naturais, porque a terra é a mãe de todo, né, que sustenta todo mundo, né, onde se produz alimento, água, tudo que vem. Hoje nós precisamos mostrar para o mundo, a nível nacional e internacional, que o povo guarani mantém sua tradição. Depois de longos anos, depois de mais de 500 anos, nós continuamos falando nossas línguas, nós temos nossa tradição cultural, nós temos artesanato, nós temos nosso nome Guarani. Então, isso é uma preservação, uma resistência. O Guarani é muito religioso, né? Tanto é que hoje ainda preserva muito sua religiosidade. Né? Hoje, os mais velhos, mais antigos, celebram toda noite. Primeiro canta as crianças, né? Depois rezar mais adulto, né? Mas as crianças também acompanham a reza.
faz em todo início de ano, no mês de janeiro, faz batismo, onde batiza a criança, dá o nome em Guarani. Então, para nós, nossa religião é Nyanderu Tupã. Nyanderu Tupã, Deus nosso Pai. Porque Deus que criou o mundo para o homem branco viver, a natureza, a água. Então, Nyanderu Tupã que fez com que nós existíssemos. Na verdade, ele faz brincadeira como divertimento, exercício físico, então ele entra em até mesmo luta corporal, né, para se preparar, né? Porque nós temos faixa etária, né, de grupo de dança, cântico, então esses grupos são grupos menores, né? Depois nós temos um grupo maior que faz já uma dança mais sério, né? Ser Guarani é ser orgulhoso, porque o Guarani ele vive respeitando a natureza. Bom, como vocês puderam ver, o vídeo não é nosso, não é meu, tá? De uma emissora de TV, tá bom? Mas o vídeo mostra bem como que é a cultura Guarani, tá legal? Que é o povo guerreiro, Guarani significa guerreiro, ok? Vamos lá. A sigla da língua Guarani é a ISO 639, certo? Que regulamenta, sendo a sua sigla GR, tá? Então, o L, no caso, fomos nós colocamos, eu que coloquei também, para não confundir com outras disciplinas, tá? Então, o L para indicar língua letras e o GR que é o Guarani, então língua Guarani, letras Guarani, tá? A origem do Guarani fica entre essa região do Paraguai e do Brasil, tá? Fica nas duas regiões, tá? Não é só Brasil, tá? Também pega um pouco do Paraguai, tá bom? Mas predomina mais no Brasil. Na época das colonizações, por causa dos portugueses e até mesmo os espanhóis, né, uma grande parte dos guaranis acabaram migrando mais para dentro do continente, tá? E no caso do Paraguai, especificamente da Bolívia, foram os espanhóis que vieram nessas localidades e regulamentaram a língua. Colocaram ortografia, idioma, colocaram letras, certo? E ensinaram e aprenderam como usar o Guarani, tá bom? Vamos lá. O Guarani, como eu já falei, é apelidado de língua dos radicais, porque eles é basicamente formado de morfemas. Então você pega, por exemplo, uma letra e combina com uma sílaba, aí você pega a mesma sílaba, combina com outra letra, e assim vai formando as palavras, tá? Então, às vezes, por exemplo, com a partícula de pergunta, o pá mesmo, que é uma partícula de pergunta, ao mesmo tempo que ela é usada para pergunta, você forma uma palavra com ela e forma outras, né, com vários significados. Você combina, são combinações. Então, por isso que ela se torna uma língua difícil. E ainda para piorar, é uma língua extremamente nasal. É totalmente nasal. Quase todas as palavras do Guarani têm o acento til, tá? É o til que nós usamos aqui, tá? Quase todas têm, uma grande variedade tem, então é muito nasal. Para as crianças é uma língua muito difícil, tanto que até hoje, nos lugares onde se fala Guarani, por exemplo, Tacuru, no Brasil, em Corrientes, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai, as crianças têm muita dificuldade de falar Guarani. O espanhol elas aprendem mais fácil, mesmo que a gramática seja um pouco mais puxada do espanhol, mas é mais fácil aprender o espanhol, porque o Guarani é muito nasal, é muito som difícil, tanto que as crianças, quando a primeira fala que aprendem a falar, geralmente ou é papai ou é mamãe. As crianças acabam aprendendo a falar papai antes de mamãe, porque papai é um som oral, um som aberto. Mamãe é um som mais fechado, é um som nasal, tá? Principalmente nasal. Então, assim, é mais difícil de ser pronunciado, tá? Uma vantagem boa desse idioma que é o Guarani, ele tem muitas vogais, o que facilita, né? Diversos tipos de vogais. Tanto que o Y é uma vogal, tá? Nesse idioma. E o Guarani tem uma participação no bloco econômico. O Guarani é a língua oficial também do Mercosul.
é uma língua indígena oficial do Bloco Econômico Mercosul. Sim, temos línguas indígenas no Mercosul também, que são oficiais. As pessoas que estão no Mercosul também usam a língua guarani, tá? Ou têm escritos documentos nesse idioma, tá? O Guarani é falado no Paraguai, que é o principal país, que inclusive é a Academia Paraguaia, as faculdades paraguaias que regulamentam o idioma Guarani, tá? No Brasil, quem ajuda a regulamentar assim é a USP. No Paraguai é as academias paraguaias, tá? No Brasil é falado em Tacuru, em algumas regiões como língua oficial, em algumas tribos indígenas aqui que estão espalhadas, tá? Na Argentina, na região de Corrientes, que é a língua oficial, e também algumas localidades. Na Bolívia é uma língua oficial também da Bolívia, porém o seu vocabulário difere muito, tá? O Guarani da Bolívia é muito diferente dos demais Guaranis, o vocabulário muda muito, o seu vocabulário é bem diferente, né? Até porque lá o Guarani também recebe influência de outras línguas indígenas, e por causa disso tem palavras diferentes, né? E também tem esses países que eu já havia falado, como o Uruguai, né, que também tem alguns lugares que tem. Hoje eu não sei mais dizer se tem. Na Venezuela também. Talvez hoje não exista mais, ainda mais com a atual situação política da Venezuela, que é lastimável, né? Que nem vou entrar em detalhes, até porque o canal é contra esse tipo de política que é pregado na Venezuela, e eu também sou contra. E também no Equador, que tem algumas localidades que é falado o Guarani, né? Algumas tribos, tá? Bom, no Guarani é dividido da seguinte forma: nós temos três métodos de ensino do Guarani. Nós temos o Guarani brasileiro, que se assemelha à língua portuguesa, inclusive é o mesmo do dicionário que eu tenho, que é o Luiz Carlos Tibiriçá, certo? Nós temos o Guarani paraguaio, que é o que vamos usar nesse curso, vamos usar o paraguaio. A gente só vai usar o Guarani brasileiro aqui no caso de dicionário, vocabulário, tá? Mas no curso inteiro vai ser, nas aulas minhas aqui, vão ser todas o Guarani paraguaio, todas, tá? Que eu estou usando como critério o país que tem como língua oficial. Como é o Paraguai, então estou optando pelo Paraguai, ok? E até porque eu conheço bem o Paraguai, tenho boa simpatia e recomendo vocês morarem no Paraguai quem tiver interesse. Custo de vida baixo, tudo é baixo, tá no Paraguai. O Paraguai também usa o dólar, caso queira usar o dólar, se quiser usar o Guarani ou o dólar, tanto faz. O Paraguai tem homeschooling livre para todas as idades e o Paraguai, a educação é dever das famílias e não do Estado, tá? No Paraguai, o Estado apenas auxilia, inclusive está na Constituição deles. Se você pegar a Constituição, tá escrito em espanhol e em Guarani, tá lá que é dever das famílias e não do governo, tá? O governo auxilia, ok? Então, o homeschooling é totalmente livre lá. Inclusive, o governo dá até apostila para você praticar homeschooling lá, diferente do Brasil. Lá, o governo te dá apostila para você usar o homeschooling se quiser, tá? E nós temos a Bolívia, que também é um terceiro modelo de Guarani, que é o mais diferente aqui, tá? De todos é o mais diferente, ok? No caso, como eu falei, vou usar o do Paraguai. O Brasil eu vou complementar com o vocabulário e o da Bolívia também, ok? Uma outra vantagem do Paraguai, além das casas serem mais fáceis, os terrenos serem mais baratos, os brasileiros são muito bem-vindos no Paraguai, tá? Por causa dos acordos do Brasil e Paraguai e do Mercosul, então as passagens dos brasileiros é livre. Agora, em tempo de pandemia, não sei dizer como está, não sei dizer como funciona, se alterou as leis, não sei, tá? Se vai mudar, mas é livre, tá? Os paraguaios são os parceiros do Brasil, inclusive. E, além de tudo isso, para quem quiser entrar mais fácil nos Estados Unidos, o Paraguai facilita a entrada para os Estados Unidos. É mais fácil entrar nos Estados Unidos você estando no Paraguai do que no Brasil, porque o Paraguai é parceiro econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investe no Paraguai, tá? Por isso usa o dólar. O Paraguai tem várias faculdades, tá? Os cursos são mais curtos do que do Brasil. Enquanto no Brasil alguns cursos de faculdade são de 4 anos, 5, 6, lá geralmente são 3, 4, tá? E são cursos de bacharel de 3 anos, 4, tá? São cursos mais rápidos do que aqui. Eles são mais direto ao ponto, tá?
As crianças começam a estudar na escola lá no Paraguai, atualmente com 7 anos. Era antes com 9, hoje é com 7. Tá? Mas não precisa ir para a escola, tá? Lá. Lá é obrigatório somente o ensino fundamental. O médio é opcional. Se você quiser fazer, você faz. Recomendo que faça, nem que seja pelo homeschooling, tá? Pelo menos, tá? Ou então investe em curso, se não quiser fazer. E, para quem quiser também, lá é liberado para porte de armas, tá? Só peço que tenha bom senso ao usar o porte de armas lá, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar então? Ojo avu vaqueira. Ojo avu vaqueira. Ojo avu vaqueira, tá? Tentem pronunciar essa palavra. Ojo avu vaqueira, tá? Significa diferenças, tá? Diferente do português e do espanhol, o guarani não usa S para indicar plural, ele usa essa partícula inteira aqui, que é o coeira. Isso aqui seria o nosso S, tá? Enquanto a gente só bota a letra S, eles botam essa palavra inteira, ok? Bom, as diferenças entre os dois tipos de os três tipos, perdão, de Guarani, tá? Basicamente, o Guarani do Paraguai comparando com o da Bolívia. E por último, né, perdão, o Paraguai comparado com o Brasil e por último a Bolívia. Primeira grafia. O que muda no Guarani Paraguai para o Guarani brasileiro é basicamente isso. No Paraguai, você escreve com K, no Brasil, você escreve com C. O que você escreve com N com tio em cima, que isso aqui é por causa do espanhol que colonizou e os jesuítas que ensinaram os guaranis. No Brasil é o NH, que isso aqui é algo do português. Esse é do espanhol, esse é do português. E outra coisa, recomendo que use isso para não confundir com isso aqui, tá? Por isso que eu até prefiro o Guarani Paraguai. O Y também é uma vogal, esse som, tá? Um som gutural. No Brasil é o mesmo som, só que se usa com acento, o que pode confundir, por isso não recomendo usar este, tá? Não recomendo usar este. Recomendo mais para usar para nomes, uma palavra ou outra específica assim, tá? Então seria a mesma coisa. Veja como fica a grafia das palavras. Uva, fruta. Uva, fruta. Aqui é com Y, aqui é com I com acento. Acan, cabeça. Acan, cabeça. Tá bom? Essa é a diferença entre o Paraguai e o brasileiro. A grafia, tá? Os vocabulários são basicamente os mesmos, muda uma coisa ou outra. O que muda bastante aqui do Paraguai para o boliviano é o vocabulário, tá? E pode ser confundido também na escrita, tá? O vocabulário é bem diferente. Por exemplo, o Paraguai, PTIN, significa um. Quando você fala número 1, tá? Na Bolívia, PTIN com essa trema em cima, tá? Eles não usam muito o tio. Eles usam em algumas palavras. Eles acabam usando esse trema. O que pode confundir, tá? E às vezes eles escrevem também essa palavra com M. Metem com M, tá? Então essas são algumas das diferenças, tá bom? Isso acaba confundindo. Então tem que prestar atenção. Coacereicoeira. Coacereicoeira. Tá? Coacereicoeira significa curiosidades. No singular, coacerei. Tá? Coeira é o plural. Coacerei, singular. Coacereicoeira, plural. Bom, paleografia. A paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independentemente da língua veicular do documento. Tá? Então, são aqueles textos antigos que os arqueólogos acabam estudando, tá? Manuscritos, textos medievais e assim por diante, ok? Vamos tentar pronunciar as palavras aqui em Guarani. Ó, essa frase aqui, que é uma frase pequena, leia do jeito que está escrito, ó. Paleografia estudia quatia arando uma, ha aranduka uma, opa nye engueragua. Vamos por palavra. As duas primeiras palavras, de novo, têm influência do espanhol e de outras línguas, por isso tem essa grafia diferente do Guarani puro, que é isso aqui, tá? Paleografia, igual, tá bom? Não existe F em Guarani, ok? Use o PH, tá? Ostúdia,
também é uma referência ao espanhol. Isso aqui é uma palavra espanholada, basicamente, emprestada do espanhol, tá? Paleografia ou estudia, tá bom? Aqui é o Guarani puro. Quatia arandoama. Quatia arandoama. Tá? Ha. Aranducaama. Aranducaama. Opa. Nheengüera. Guá. Tá? Está basicamente escrito o que está em cima. Como eu falei, não tem tradução para todas as palavras, então às vezes muda um detalhe ou outro, tá? Ok? Então, às vezes uma palavra está escrito manuscritos antigos, aqui no caso está escrito são documentos antigos. São textos, documentos antigos, tá? Que seria equivalente aos manuscritos antigos, tá bom? Como eu falei, não tem tradução para todas as palavras, tá? O Guarani é uma língua pobre, tá? Ela tem pouco vocabulário, tem poucas palavras. E as palavras são muito grandes algumas, tá? Principalmente de profissões. Quando chegarmos no vocabulário de profissões, vocês vão ver que as palavras são imensas, tá? Esse Rá aqui, uma dica, seria o nosso E, tá? Quando a gente fala uma coisa e outra, tá? É o nosso E, tá? Ok? E o Opá seria também, tá? Resumem. Isso aqui é uma palavra que eu achei no dicionário, tá? Achei no dicionário de Guarani. Isso aqui é totalmente espanhol, isso aqui. Só não é espanhol porque tem dois R's. Porque essa aqui é uma palavra guarani que tem influência fortíssima do espanhol. Alguns gramáticos, alguns autores, até mesmo de dicionários, eles acabam criando palavras para traduções, tá? E eles fazem acordos, fazem acordos, vem um consenso, e aí eles decidem qual é a melhor palavra para representar ou para traduzir, tá? Resumen é a tradução de resumen do espanhol ou resumo, tá? A diferença do Guarani para o espanhol, por exemplo, que eles usam dois R's, isso para identificar. Então isso aqui é Guarani, tá? Vai ser muito comum dois R's no Guarani assim, tá? Resumen, ok? O que podemos resumir o Guarani? Tem bastante conteúdo do Guarani, né? Bom, vamos lá. Resumindo, o Guarani é uma língua pertencente ao tronco Tupi-Guarani, ela é uma língua indígena sul-americana, tá? A língua Guarani é diferente da língua Tupi, não deve ser confundida, são tribos diferentes, são línguas diferentes, culturas diferentes, são tudo diferente. A escrita aqui é totalmente outra. Vocês vão ver que a escrita é totalmente diferente, tá? Que mais? O Guarani é uma das línguas oficiais do Mercosul, que é um bloco econômico, tá? Ele é falado no Paraguai, que é o principal país que regulamenta o idioma. Também é regulamentado pela USP aqui, tá? Mas a USP é mais das nossas tribos, tá? É mais um básico, vamos dizer assim. Comparado aos paraguaios, é mais básico, tá? É a língua também oficial da Bolívia, tá? Uma das línguas. É falado na Argentina por tribos e na região de Corrientes, que pertence à Argentina. É falado no Brasil, na cidade de Itacuru, tá? E tribos indígenas aqui, tá? Principalmente São Paulo aqui, nessas cidades como o próprio São Paulo, São Bernardo, tá? Também tem tribos indígenas que falam Guarani na Venezuela, no Equador e no Uruguai, tá? Mas são minorias. E a Espanha é um lugar que tem escolas que ensinam Guarani. Não é na Espanha inteira, são apenas alguns lugares, alguns que estudam, tá? Até porque Paraguai foi colônia da Espanha e a Bolívia também. O Guarani é uma língua muito pobre, tá? Ela é mais pobre até mesmo que o inglês. Ela nem tem tradução para todas as palavras, tem palavras que nem tem tradução. O Guarani, às vezes, uma palavra só tem 5 traduções diferentes, depende do contexto, tá? E ela é a língua dos radicais, então ela é muito combinação. Combina uma letra com outra e forma uma palavra, basicamente isso, tá? Não são palavras propriamente ditas, são combinações. E é isso, basicamente, do Guarani. Indepicore gustava. Vocês gostaram? Indepicore gustava. Tá? Isso aqui é
a forma de perguntar se vocês gostaram, tá? Um verbo também muito parecido, tá, com o espanhol e o português, é esse verbo aqui, o je gusta, se chama je gusta. Em espanhol é gustar, certo? Gostar. Em português, gostar, certo? Em guarani é je gusta, tá? Je gusta. É o gusta com o G na frente, je gusta, tá? É uma tradução muito parecida, inclusive, com o espanhol, tá? E o picot, que também indica pergunta, tá? Inde picot rege gustava, tá? Basicamente é isso, tá? Eu vou aguardar vocês na próxima aula, ok? Para nós falarmos de outros conteúdos de Guarani, ok? E tem uma surpresa para vocês que, diferente dos outros idiomas, o Guarani também, os substantivos são conjugados em tempos verbais. Só que são tempos substantivos, no caso, tá? Os verbos temos passado, presente e futuro. Os substantivos também temos presente, passado e futuro, tá? Algumas frases aqui que eu coloquei, como esta aqui mesmo, ó, essas palavras aqui, uma, os verbos estão no passado. Os verbos não, os substantivos estão no passado, ok? Então nós vamos ver outros conteúdos. É uma língua que tem uma gramática completa também, mas difícil, ok? Eu aguardo vocês. Main tem paha.